Oi pessoal, vamos dar início à nossa aula de número 33. Estamos terminando nessa aula o capítulo de número 5, Ações nas Fundações. Espero que você goste muito dessa aula. Vem comigo! Bom pessoal, vamos dar início à nossa 33ª aula da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, quem tem me acompanhado, muito obrigado. O canal está crescendo, cada dia mais um crescimento. O pessoal do técnico fala que é um crescimento orgânico do canal, né? As pessoas têm se aderido, têm se inscrito no canal, os colegas têm compartilhado essas informações e é isso que a gente quer mesmo, divulgar informação, conhecimento, nessa leitura dirigida, vamos falar assim, da norma NBR 6122 de 2019, para a gente aprender, conquistar conhecimento, que ninguém rouba da gente conhecimento, para a gente guardar dentro da nossa cachola, né, todo esse conhecimento sobre engenharia de fundações, contenções, geotecnia, a parte estrutural envolvendo fundações, aprendendo cada dia mais um conceito novo, uma definição nova, uma argumentação nova que a NBR traz para a gente. E com isso, claro, aproveitamos para conduzir outras explicações, alguns alertas, algumas definições e termos importantes para o nosso dia a dia profissional. Tá? Espero que estejam gostando, que estejam acompanhando também meu Instagram, com publicações diárias de relevância e que possam estar aprendendo com a gente aí. Lembrando, né, gente, nós estamos passando por essa fase de norma e depois nós vamos entrar num outro momento aprendendo realmente a dimensionar, a fazer projeto, a detalhar, a visitarmos obras, né? Termos o lado prático aqui no nosso canal. Então, dando sequência, a gente precisa, mais uma vez, inculcar na nossa mente que projeto e investigação de solo não é custo, é investimento. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente, inculcado realmente na nossa mente, na mente do empreendedor, do projetista, do executor. Toda a cadeia precisa estar realmente impactada com essa frase, né? Estamos dando sequência, então, ao capítulo 5, já estamos na parte 5 do capítulo 5, ou seja, a parte 5 do sentido de aulas, né? Já é a nossa quinta aula referente ao capítulo 5, Ações nas Fundações, e esperamos caminhar mais um pouco neste capítulo, claro, sempre fazendo as revisões necessárias, lembrando conceitos para que a gente entenda o próximo conceito, né? Forte na teoria, forte na hora de resolver problemas. Importante. Essa história que o cara é bom de teoria e é ruim de prática, o cara é bom de prática, mas é ruim de teoria, isso não encaixa na engenharia. Nós, engenheiros, nós, profissionais da engenharia, não necessariamente engenheiros, técnicos, trabalham na engenharia, precisamos ser fortes no conhecimento técnico. Da onde vem o nosso embasamento? Ele precisa ser muito forte. Os nossos conceitos de geotecnia, de mecânica dos solos, os nossos conceitos de estruturas, de concreto, de aço, de madeira, precisam ser fortes na hora da gente resolver problemas. Isso fica tranquilo. Isso em qualquer área da vida, gente. Isso é experiência, é passar por problemas, resolvendo problemas, mas não aleatoriamente, né? Não somente, né, de forma tentativa e erro, mas até mesmo para tentativa e erro, necessitamos de sermos fortes na teoria, precisamos conhecer, precisamos passar a vida inteira estudando, né? Precisamos continuar estudando, não precisamos ter medo de estudar, tá? Passamos pelo item 5.1, onde falamos, né, de ações e combinações que estão lá na 8681, o projetista de estrutura definindo isso para nós, né? Tanto em estado limite último, LU, como em estado limite de serviço. Falamos disso, volta lá, estuda isso, nós falamos uma aula inteira sobre isso, mas é importante ter esse conceito na cabeça. Falamos também de ações decorrentes do terreno, isso é fundamental para nós geotécnicos, para nós projetistas de contenções e fundações. Nós precisamos, né? Nós precisamos conhecer a geotecnia aplicada para que nós possamos definir essas ações decorrentes do terreno, que muitas vezes podem não vir no mapa de cargas da estrutura, e essa interação, empuxo de terra, empuxo de sobrecarga do solo, o conhecimento do local onde estamos trabalhando, o que se passa ao entorno da minha obra precisa estar claro na minha mente, eu preciso conhecer isso claramente
para poder falar. Ações decorrentes da água superficial e subterrânea, muito importante. Eu preciso conhecer o que impacta para mim na minha obra, né? A questão da erosão, né? O que essa água vem fazendo, né? O fundo do rio, nas minhas fundações, né? De pontes, por exemplo, que erosão que tem provocado isso, como é que é o perfil original, o perfil futuro, como é que é isso, as especificações, os cuidados que eu preciso tomar para que isso não ocorra, né? Um problema futuro. Eu preciso estar claro com isso na minha cabeça. Ações variáveis especiais, né? Nós falamos da questão das escavações, dos aterros, né? Das tensões acrescidas e das tensões aliviadas, né? Eu preciso ter esse conhecimento porque isso me provoca carregamento, me provoca ações que são variáveis especiais, ações variáveis especiais. Tráfego de veículos pesados, equipamentos de construção, por favor, troquem ideias, né? Conversem com os executores, a forma como vai ser executado. Eu posso e vou ter hipóteses de cálculo, hipóteses a ser consideradas que estão sendo definidas pelo processo executivo, né? Carregamentos especiais de construção, ações variáveis efêmeras definidas nessa norma e já discutidas em aulas anteriores, né? Análise da interação fundação-estrutura, falamos disso, né? Quando eu tenho obrigação de fazer isso, né? Carga variável é significativa em relação à carga total, tais como silos e reservatórios. Então, quando a carga variável é significativa, né? Quando isso for significativo, os locais onde eu necessariamente, segundo a norma, eu devo estudar a interação fundação e estrutura. Estruturas com mais de 55 metros, né? Isso foi uma mudança dessa nova norma, era 60, passou para 55. Eu preciso ficar alerta para isso. E para isso, a gente alertou na aula que falamos especificamente disso, eu preciso conhecer, eu preciso ter conhecimento dessa técnica de análise, levando em consideração essa interação solo-estrutura, para que eu possa aplicar isso com coerência, para eu aplicar isso com técnica e com conhecimento, né? Relação altura-largura, superior a 4, são aqueles estruturas esbeltas, né? As estruturas esbeltas precisam necessariamente que eu avalie essa interação solo-estrutura. Preciso de conhecimento, preciso conhecer softwares, preciso conhecer como esses softwares trabalham, preciso conhecer como que eu dou entrada nesse software. Lembra, né? Nós não somos, e os softwares também não são, estação de tratamento de esgoto. Se entra cocô, vai sair cocô para todo lado. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E quando eu tenho fundações ou estruturas não convencionais, a norma fala que eu devo realizar, lembre-se que eu devo realizar esse estudo da interação fundação-estrutura. Isso é importante. Peso próprio das fundações, nós alertamos, né, a questão, porque a gente vive, nesse caso, correndo atrás do rabo, né, porque eu preciso dimensionar uma fundação, que é definir suas dimensões, e eu tenho que considerar todos os carregamentos. Um dos carregamentos é o peso próprio das fundações, de bloco de coroamento, sapata, né? O que a norma fala que eu devo considerar. Então, o que a gente fala é para você considerar 5% da carga vertical permanente, 5%, como uma estimativa, e depois, quando você dimensionar, volta lá atrás, né? Volta lá atrás a um pleonasmo, volta e confere se esse valor bate com aquilo que você estimou. Isso é importante, né, gente? A gente estima alguma coisa, eu preciso ter feeling, eu tenho que ter sentimento. Eu posso estimar? Posso e devo. Eu tenho que ter esses números mágicos na engenharia para conferir um projeto, taxa de armadura por metro cúbico de concreto, taxa de forma por metro cúbico de concreto. Eu preciso conhecer esses números mágicos para eu bater o olho, eu saber determinar, esse projeto meu está no caminho certo, né? Acontece isso muito no escritório, né? O pessoal vem para trazer um projeto aqui na minha sala mesmo, né? A gente já teve várias discussões aqui de projeto, o pessoal senta na minha frente aqui e chega com o projeto. Aí eu venho com a minha calculadorinha, faço um número mágico e falo, está errado. Mas, Christian, você não olhou nada. Ó, o jeitão já me mostra que está errado. Vamos procurar saber aonde que está errado? E vira e mexe, a gente descobre e encontra uma informação. Falamos também do alívio de cargas devido a vigas alavanca. Isso é muito importante,
porque a utilização da viga alavanca vai me implicar numa redução devido a esse alavancamento que eu posso executar e que a norma fala que eu só posso executar 50% dessa redução. Isso é uma determinação de norma. Eu devo considerar 50% dessa redução, né? E quando a soma total implicar numa tração na fundação do pilar aliviado, eles me falam claramente aqui na norma que eu tenho que considerar nas minhas verificações também 50% da carga de compressão sem o alívio como medida de verificação dessa minha fundação. Isso é importante, tá, gente? As maquininhas de somar, diminuir e dividir e fazer verificação, que vai fazendo, igual uma barata tonta, uma ratazana treinada de laboratório, que só sabe aplicar a planilhinha, tem que tomar cuidado nesses momentos para não virar realmente uma ratazana treinada de laboratório, com a barriga cheia de pus verde, né? Tomem cuidado. Atrito negativo é hoje. Hoje nós vamos falar sobre o atrito negativo, né? Isso é muito importante, porque nos conceitos de geotecnia, o atrito me dá resistência. Todo mundo passou por essas disciplinas, né? Entende? Parâmetros de resistência do solo, ângulo de atrito. Resistência de uma estaca, é a soma de duas parcelas, ponta e atrito lateral. Ok. Só que eu tenho um item que na norma é o 5.8, e nós vamos recordar, porque termos e definições no capítulo 3 já definiu para nós o que é o atrito negativo, nós vamos buscar essa recordação, isso que está escrito ali, mas é importante a gente entender, então, que existe um fenômeno, e esse fenômeno vai me provocar um contrário do que o atrito me dá. Por isso que eu estou falando negativo. Literalmente, eu mudo de positivo de resistência para um negativo que vai aumentar a carga. Está no sentido contrário. E eu entender esse fenômeno é fundamental para que eu defina as minhas características, que eu defina as minhas propriedades de carga resistente, de tensão admissível, do que for que eu tiver determinando lá no meu dimensionamento, no meu projeto. Isso é muito importante, tá bom? Segundo, recordando o item 3.2 da NBR 6122 de 2019, atrito negativo é o quê? Atrito lateral que solicita estacas ou tubulões. Isso é importante, não é só estaca não, de tubulão também é solicitado por atrito negativo, tá? Quando o recalque do solo adjacente, parei de novo. Lembra das nossas primeiras aulas, quando a gente fala que fundação não é somente o elemento estrutural. Fundação é o elemento estrutural e o solo adjacente que implica nesse elemento estrutural, né? Que atua nesse elemento estrutural. Atua positivamente, na maioria das vezes, graças a Deus também, né? Mas também atua negativamente. Ele atua como carregamento, tanto carregamento de peso, dependendo do que eu tenho na minha base, mas também como carregamento de atrito negativo, ok? Então, quando o recalque do solo adjacente é maior do que o recalque dos elementos de fundação. Então, presta atenção, eu tenho meu elemento de fundação, esse elemento de fundação está recalcando menos do que o solo está recalcando, o que acontece? Movimento, né? Movimento. Isso aqui está movimentando menos do que o solo está recalcando. Isso que o solo está provocando aqui é um carregamento chamado, né, esse atrito lateral chamado de atrito negativo. Esse fenômeno ocorre no caso do solo estar em processo de adensamento. Parei de novo, gente. Conceitos de geotecnia são fundamentais na engenharia de fundações. Nós não vamos ser uma ratazana treinada de laboratório que visualiza simplesmente a parte estrutural, facilita o que não é tão fácil, mas o que é entendido fica fácil, mas eu preciso ter os conceitos todos técnicos na minha cabeça, forte na teoria, forte na hora de resolver problemas. Esse fenômeno ocorre no caso do solo estar em processo de adensamento provocado pelo seu próprio peso, por sobrecargas lançadas na superfície, por rebaixamento do lençol freático, pelo amolgamento da camada mole compressível decorrente da execução de estaqueamento e outros fenômenos, etc, está na norma, tá? Então eu preciso ter isso em mente. Vou fazer rebaixamento do lençol freático? Opa! Peraí, vamos ver. O que isso pode me implicar na minha região? Ok? Eu preciso ter um cuidado enorme de não só olhar para o meu
umbigo, olhar para o umbigo dos outros também. Eu preciso estar analisando globalmente, isso é fundamental. Sobrecarga que eu estou lançando, o que isso está me provocando? Ok? Eu preciso entender o solo, que é um solo compressível, o que é um solo compressível mole, o que eu preciso entender, e isso é importante. Então, atrito lateral, então, que solicita estacas ou tubulões, importante, estou destacando isso, recordando isso, eu já falei sobre isso, vou falar de novo, né? Quando o recálculo do solo adjacente é maior do que o recálculo dos elementos de fundação. Isso é importante, né? Importante. Esse fenômeno ocorre em qual caso? Né? No caso do solo, está em processo de adensamento, e esse adensamento provocado por quê? Pelo seu próprio peso, por sobrecargas lançadas na superfície, acelerando o adensamento, pelo rebaixamento do lençol freático. O que eu estou provocando? Eu estou provocando a saída de água, e essa saída de água, essa percolação, eu estou promovendo o processo de adensamento, ou pelo amolgamento da camada mole compressível decorrente de execução do estaqueamento. O próprio processo de estaqueamento pode provocar esse amolgamento da camada mole compressível, provocando o adensamento, provocando, consequentemente, o aparecimento de atrito negativo nas estacas que eu mesmo estou executando. Voltando, então, para a NBR, no item 5.8, atrito negativo agora. Sempre que houver a possibilidade de desenvolvimento de atrito negativo, sempre que houver a possibilidade, vejam o termo, ok? De desenvolvimento de atrito negativo, a sua ação deve ser considerada no dimensionamento geotécnico e estrutural dos elementos da fundação, blocos de coramento, vigas enterradas, reservatórios e outras estruturas enterradas. Isso é importante, galera. Presta atenção. Vamos ter o conhecimento na mente. Eu tenho dúvida da possibilidade de que um dia pode acontecer? Eu vou considerar o atrito negativo. Christian, mas eu estou sendo muito conservador. Exatamente. Se eu não tenho certeza, eu tenho que ser conservador. Cuidado, pessoal, não vamos entrar nessa jogada de construtor no sentido de sermos pressionados, né? Nós vamos tomar um cuidado aí, nós vamos alertar. E também não vamos ser muito irresponsáveis de não entender corretamente aonde eu estou pisando. Então, o conhecimento técnico é importante, né? É muito importante. Então, sempre que houver a possibilidade de desenvolvimento de atrito negativo, a sua ação deve ser considerada. E aí o alerta que eu faço, não só no dimensionamento geotécnico, mas também no dimensionamento estrutural. Eu preciso acrescentar aquele carregamento não somente na minha análise geotécnica, mas também na análise estrutural do elemento de fundação também. Às vezes isso acontece. Às vezes a gente leva em consideração num ponto e não leva no outro. E aí isso prejudica as nossas análises, né? Deixam as nossas análises defeituosas, vamos falar assim, né? Então, admite-se a utilização de recursos. Olha isso aqui, ó, legal que a norma fala. Por exemplo, pintura betuminosa. Para quê? Visando minimizar os efeitos do atrito negativo, bem como a realização de ensaios ou provas de carga para sua melhor avaliação. Ou seja, a norma fala o seguinte, ó, eu posso usar pintura betuminosa? Posso. Para minimizar? Posso. Eu posso fazer ensaio para ver se tem atrito negativo mesmo ou não, e se aquela pintura melhorou ou não, ou se algum aspecto eu posso melhorar? Pode, tá? Só que toma cuidado, porque às vezes a gente cai no conto do vigário, vamos falar assim, né? Essas pinturas são boas? São excelentes, mas eu não posso entender aquela pintura como a água benta, né? Como a água benta que vai, pintor resolveu sua vida. Não, eu não posso considerar isso dessa forma, né? Eu preciso entender claramente, né? Buscar fornecedores, entender, ver os ensaios que ele já fez, tentar entender se com aquele material, naquele solo que eu estou falando, aquilo vai ser realmente eficiente. Então, eu preciso ter conhecimento e buscar conhecimento dessas coisas, né? Então, para as verificações da segurança de estaca, o que a norma fala? Ou tubulões. Então, para as verificações da segurança de estacas ou tubulões, em situações em que se prevê a ação do atrito negativo, define-se o quê? PAN,
a carga característica de atrito lateral negativo, atrito negativo, AN, né? Na ruptura. A profundidade da fundação onde ocorre a mudança de atrito negativo para positivo é chamada de ponto neutro. Eu vou te mostrar isso. Tem um ponto que eu posso ter esse ponto na profundidade da minha fundação, onde eu mudo de atrito positivo para atrito negativo, ou de atrito negativo para atrito positivo, dependendo da referência, vai para cima, de cima para baixo. Então eu tenho aquele ponto, ele é o ponto neutro, é chamado ponto neutro. Naquele ponto eu mudo, né? Eu passo a ter um carregamento favorável ou passo a ter um desfavorável. Então, eu tenho um ponto que a gente chama de ponto neutro. RLP, a parcela de força resistente, característica de atrito lateral positivo. Na ruptura, é a parcela resistente ao atrito lateral. IRP, a parcela de força resistente, característica de ponta. Na ruptura. Nessas verificações, as cargas provenientes de ações variáveis efêmeras não podem ser incluídas. Isso é importantíssimo. Isso por que é importantíssimo? Porque é muito difícil a gente obter esses carregamentos separados, né? Quando a gente pega um mapa de carga, já está tudo incluído, mas nós temos que tomar esses cuidados nas nossas verificações, ou pelo menos entender que eu deveria ter tomado esse cuidado. Ou seja, eu posso fazer uma verificação incluindo, mas... né? Quando fala não podem ser incluídas, seria uma verificação sem incluir. Né? Não podem é uma exigência. Então, lá no item 5.8.1, verificação da segurança em valores característicos, fator de segurança global, né? A gente define essa carga admissível, PADM, como e o F, sendo FS, fator de segurança global, e nós vamos estudar os valores para fator de segurança global e parcial mais para frente na norma, né? Por isso que é importante a gente expor a norma e depois vir calculando mesmo, para você entender aonde encaixa uma coisa e uma outra. Mas essa carga admissível, verificação de segurança em valores característicos, eu tenho uma carga admissível, né? Essa carga admissível é a relação da resistência de ponta, resistência de atrito lateral dividido por um fator de segurança global. Quem eu vou comparar? O que eu vou fazer? Como é que é a minha comparação? Qual que é essa minha carga útil da estaca? Eu pego essa resistência, que é o P admissível, e retiro. Está em direção contrária, não é isso? Eu retiro essa minha resistência da minha estaca, essa minha carga admissível da estaca, eu retiro a parcela referente ao atrito negativo que nós vamos calcular, definir isso. E isso, o que é útil? O que pode ser aplicado na minha estaca é uma carga menor ou igual a essa subtração entre a carga admissível e a carga de atrito negativo. Então, P útil é a carga útil admissível sobre o elemento de fundação, excluídas para essa verificação as cargas variáveis efêmeras e a carga proveniente do atrito negativo. Então, vamos lembrar isso, né? Estou tirando variável efêmera, estou tirando atrito negativo. Isso é legal da gente perceber que a gente tem esse aspecto na norma. No 582 é uma verificação a partir de coeficientes de ponderação, que serão analisados um pouco mais para frente. Mas verificação da segurança em valores de cálculo, coeficientes de ponderação, onde eu tenho, então, a minha força resistente de cálculo, RD, sendo a parcela de ponta mais de atrito lateral dividido por um coeficiente de ponderação chamado γm, que é o coeficiente de ponderação das resistências, né? Eu tenho, então, uma força resistente de cálculo, que eu pego a minha força resistente de ponta, minha força resistente de atrito lateral, minoro, divido ela por um coeficiente de ponderação e eu tenho a minha força resistente de cálculo. Aqui eu alerto a vocês, o texto, a escrita da norma, ela tem um erro de grafia aí, eu até pintei de cian aqui, né? Cuidado, né? Isso é muito importante a gente tomar os cuidados aí. O critério de segurança, então, expresso, né? É a carga de cálculo do elemento de fundação, é o meu PD, excluídas, claro, para essa verificação, as cargas variáveis efêmeras e a carga proveniente
do atrito do atrito negativo, né? Então, se eu pego lá esses valores, eu vou ter, então, a minha comparação com essa resistência de cálculo, né? Atrito negativo, então, gente, uma figurinha importante aqui dessa fonte, né? Eu peguei na internet aqui essa fonte muito boa, tem um artigo muito bom sobre atrito negativo, e essas são algumas fotos que eu vou mostrar para vocês. Aqui, basicamente, é isso. Eu tenho um solo competente, né? Um solo competente, onde eu parei minha estaca aqui. Eu tenho a carga aplicada, eu tenho um recalque, né? Tenho um recalque proveniente aqui da minha estaca, eu tenho um recalque do solo, né? Eu tenho aqui o meu solo compressível, o meu solo competente. Então, eu tenho um ponto, né? Eu tenho um ponto chamado ponto neutro, que é exatamente o ponto onde eu tenho a inversão, né, do atrito negativo para o atrito positivo, né? Esse é o ponto neutro, né? É o ponto onde, vejam bem, ó, até aqui recalque negativo, até aqui atrito negativo, porque o recalque do solo é maior do que o recalque da estaca. A partir desse ponto, o recalque da estaca fica maior que o recalque do solo, ele passa a ser um atrito positivo e é o ponto neutro, né? Então, isso é muito importante a gente ter essas coisas em mente. Aqui interessante demais, né? Interessante, com o atrito negativo acontecendo, né? Como é que é essa minha variação aqui do meu gráfico, né? Dessa minha resistência, da minha carga sendo aplicada e comparando com a minha resistência última, né? Você vê que você tem um pico aqui, né? Um pico exatamente até o ponto neutro. Até o ponto neutro nós temos um pico de aumento de carga assim, fica meio que de uma forma completamente diferente, né? Se eu tivesse adotando uma estaca completamente sem atrito negativo. Então, eu tenho que tomar esses cuidados. Quando considerar o atrito negativo? Macetinho, receita de bolo, pão de queijo, receita do pão de queijo. Mineiro é pão de queijo, né? Bolo também, bolo gostoso, bolo de fubá, né? Quando considerar o atrito negativo? O recalque total previsto na superfície do terreno será maior do que 100 milímetros. Calculei, meu recalque na superfície do terreno for maior que 100 milímetros, vamos analisar o atrito negativo, vamos considerar. 2, o recalque na superfície, isso aqui não é normativo, hein, tá, gente? Toma cuidado, isso é dica, né? Isso é uma dica, tá? Isso não é normativo, ok? Isso que eu estou escrevendo aqui é dica, ok? 2, o recalque na superfície devido à cravação das estacas será maior que 10 milímetros. Maior que 10 milímetros. A altura do aterro será maior que 2 metros. A profundidade da camada de solo mole é maior que 10 metros, ok? O rebaixamento do lençol freático superará 4 metros. Tudo isso umas dicas, né? O comprimento da estaca maior que 25 metros. Aqui nas fotos de um acontecimento, né? Aconteceu o adensamento, teve o atrito negativo e a estaca as estacas descoladas do bloco de coroamento. Olha que loucura, né? Descoladas, olha que problemão, né, gente? A estaca sendo rompeu do bloco aqui, rompeu. A tração foi tão grande que a estaca estruturalmente rompeu. Aí, gente, aí é a hora, né? Aí é a hora, né? Olha os ferrinhos de algumas estacas, gente. Cuidado, gente. O cálculo estrutural da estaca é fundamental quando ela está sob tração. Toma cuidado com esses ferrinhos aqui de construção das estacas pré-moldadas. Vamos tomar cuidado. É um alerta que eu faço para vocês. Na próxima aula a gente continua com um novo capítulo. Terminamos as ações nas fundações. Na próxima aula a gente já inicia o Segurança nas Fundações, que é o capítulo 6. Estamos caminhando, gente. Deixa o seu like, divulgue a informação. Hoje eu falei demais, falei mais do que o convencional, mas o assunto é muito importante, a gente entusiasma cada vez mais. Espero que estejam gostando. Deixe o seu like. Conto com vocês, com o seu acompanhamento, com a sua divulgação do canal. Me acompanhe também no Instagram, gente. Diariamente estou publicando coisas relevantes para a nossa profissão, de nosso interesse. Que todo mundo fique bem aí. Um abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula de número 33? Fechamos o capítulo 5.
Estamos indo para o final da norma, estamos na metade, mas vamos caminhando junto, pessoal. Terminamos ações nas fundações, espero que você esteja gostando. Deixe o seu like, curta o canal, divulgue, vamos compartilhar. Tem sido muito legal estar com vocês, passando informação. Espero que estejam compartilhando, gostando. Comente, deixe o seu comentário e alguma dúvida que eu possa ajudar. Acompanhe também no Instagram, @ChristianPorcino, publicações diárias de relevância. Vamos divulgar engenharia de fundações e engenharia de contenções. Um forte abraço e até a próxima aula!